vocês me permitirem, eu queria de público agradecer muito a doutor Renan, que é um colega que se destacou nas novas tecnologias. Renan é hoje um professor de gerações mais antigas, né? Eu tenho pelo menos 10 anos a mais de formado, e Renan, na sua pós, em que Ivan, eu e Adrian estamos fazendo, junto com Carleto e Lucas e Marcos Borba, no Einstein. Renan tem ensinado as técnicas robóticas, transorais, retroauriculares, e hoje nós tivemos a grata satisfação de ter aprendido um pouquinho mais com a expertise dele no caso de tireoide. Renan, ele tem uma participação muito ativa na sociedade e está abrindo aí uma série de conhecimentos e dividindo com os colegas. Ele vai ter, inclusive, uma sessão daqui a pouco, mas Vinícius e Geila gentilmente convidaram para falar e ele se dispôs. Não, Boa noite, então, Renan. eu queria... Eu queria agradecer também a sua presença, o aceite do convite, em nome da Oncologia, eu e Geila aqui. Esse é um fórum que a Hospital Cardiopulmonar desenvolve há muitos anos com a intenção de aproximar as equipes das especialidades clínicas, cirúrgicas, de diversas especialidades. O Fórum de Oncologia, ele tem uma periodicidade mensal e cada mês a gente faz numa especialidade da oncologia, e cada vez que a gente faz, a gente tenta unir todo mundo que trata aquele tipo de paciente, né? Então, um dos tumores que tem a maior importância da multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, é a cabeça e pescoço. Não tem um tumor que a gente trate como oncologista que precise de interação de tantos profissionais. Cirurgião, radioterapeuta, nutricionista, psicólogo, uma série de fonoaudiólogo, uma série de profissionais para ajudar na assistência do paciente, né? A gente faz reuniões já periódicas em diversos serviços nossos e a gente está querendo ver o que a gente consegue, talvez até unir mais essas sessões para poder englobar toda a rede DOL. Hoje, a Renan vai falar aí nos próximos 20 minutos de TORS em câncer de orofaringe P16 positivo. Em seguida, a gente vai discutir essa apresentação por mais uns 5 minutos. Depois, a Egela vai apresentar alguns destaques pós-ASCO, uma coisa muito relevante ou uma coisa que esteja relacionado ao que vai ser apresentado agora. E depois a gente abre para quem quiser discutir casos clínicos, como Gila, vocês teriam reunião lá no São Rafael de discussão de casos clínicos, a gente tem esse espaço aqui para discutir. Então, vou dar a palavra para Renan. Renan, de novo, obrigado por estar aqui. Eu já assisti algumas aulas suas e dentro do possível como clínico, tenho aprendido bastante. Boa noite. Obrigado, Vinícius. Boa noite. Pessoal, eu vou falar um pouco sobre TORS em tumores de orofaringe e HPV relacionados, né, que eu acho que é algo que é uma doença relativamente nova e que vem crescendo muito e que, pelo menos na minha prática clínica, né, no ambulatório lá da Camargo e também no meu consultório privado, é algo que já passou em muito a frequência dos tumores HPV negativos, né? Na população de saúde suplementar e na população de consultório privado, é muito mais frequente, na minha prática, os tumores HPV relacionados do que os tumores HPV negativos. Óbvio que tem um bias aí, né? Acho que muitas pessoas já me procuram pela questão da cirurgia robótica, e isso cria um viés de seleção óbvio, mas ainda assim, como eu falei, eu acho que é uma doença que vem crescendo muito em incidência em determinadas populações e a sua importância no Brasil também, consequentemente, vem aumentando. O uso da cirurgia robótica para tumores de orofaringe representou uma mudança de paradigma. Todos os cirurgias via mandibulotomia, via faringotomia, existem diferentes acessos aí descritos já há muito tempo no acesso ao orofaringe, mas sempre acessos muito mórbidos, né? Sempre acessos relacionados a um tempo significativo de disfagia, uso de sonda, traqueostomia, infecção, fístula, etc. E tanto é que essa cirurgia ela foi meio que abandonada aí nos inícios dos anos 2000, final dos anos 90, com o advento de protocolos de preservação de órgão,
os próprios cirurgiões começaram a fugir um pouco desse tratamento cirúrgico e deixar o tratamento desses tumores para os radio-oncologistas, né? O tratamento com quimio e radioterapia, que evitava essa grande cirurgia e tinha resultados oncológicos, pelo menos satisfatórios. Com o advento da cirurgia robótica, quer dizer, o emprego do robô fez com que a gente mudasse o acesso cirúrgico para o acesso transoral, que é obviamente muito menos mórbido, que é um acesso minimamente invasivo e que faz com que a recuperação cirúrgica dos pacientes seja muito melhor. E isso teve consequências, inclusive, na escolha de tratamento. Hoje a gente tem uma discussão onde a cirurgia robótica ganha muito, discussão multidisciplinar de tratamento de tumor de orofaringe. Então, comparando com a cirurgia convencional, a cirurgia robótica transoral evita a mandibulotomia, ela reduz a indicação de radioquimioterapia, justamente por esse motivo que eu falei. Quer dizer, hoje a gente pega tumores para tratar de forma cirúrgica, que podem ser tratados de forma cirúrgica exclusiva. Tem T1N1, T2N1 de amígdala, por exemplo, eu posso operar, e se eu for bem inserido na cirurgia, com boas margens de doseamento efetivo, esse paciente vai ser tratado só com cirurgia. Quer dizer, eu vou evitar, vou tirar esse paciente, lembrando que são pacientes jovens, que vão ter aí 30, 40 anos de vida pela frente para conviver com as sequelas do tratamento que eles estão fazendo agora. Evita a traqueostomia. Hoje em dia, esses pacientes são estubados em sala, né? Os pacientes são estubados em sala, saem sem sonda, em sua maioria, com dieta líquido pastosa começando no PO1. Então, a reabilitação da deglutição é, obviamente, muito mais rápida, tem menos dor, menos sangramento, menos infecção, o que acarreta menos estadia hospitalar e também menos cicatrizes. Então, aqui, alguns exemplos para a gente ilustrar em algumas situações de TORS. Essa foto até desafia um pouco os cirurgiões que estão vendo aí, espero que vocês estão vendo em boa qualidade essa imagem, a saber o que é que essa paciente fez. Vocês encontrarem uma cicatriz nessa paciente. Ela tem, se vocês perceberem ali na região na direita, ela tem uma cicatriz. Essa paciente ela tinha um tumor, um chivanoma do espaço parafaríngeo. E a gente fez um acesso transoral robótico, e esse é o aspecto da orofaringe dela após a cirurgia. Cirurgia minimamente invasiva, muito pouco mórbida, e que teve um pós-operatório muito tranquilo, um tumor na localização que o acesso cervical é bem difícil, é bem complexo. Aqui um outro exemplo, esse é um T2 de amígdala direita, né? A paciente que foi tratada cirurgicamente. Aqui, obviamente, é a foto do início da cirurgia, vocês podem ver o tumor de amígdala aí. E aqui um outro exemplo também, que é um bom candidato a TORS, que é um carcinoma mucoepidermoide da base da língua esquerda, é um tumor que precisa ser tratado de forma cirúrgica, não há opção de fazer radioquimioterapia. E, de novo, a cirurgia robótica transoral é uma boa opção para esse paciente. O slide deu uma travada aqui, peraí que... Espero que vocês estejam me escutando aí, mas o slide travou aqui. Estamos escutando sim, Renan. Foi. Às vezes para um pouquinho, Foi, mas passou. dá para entender. Passou o slide. Tá, perfeito. Esse é uma ressonância, um outro exemplo também de um bom candidato a cirurgia robótica transoral, né? Um tumor de orofaringe, tumor de amígdala pequeno, bem delimitado, como vocês podem ver. Esse era um SEC HPV relacionado. E aqui vamos para o vídeo, né? O vídeo, eu imagino que a transmissão não vai ser tão boa, mas eu acho que mais para que vocês tenham uma ideia de como é o acesso, a visão que a gente tem. É óbvio que a visão que vocês estão tendo aí de casa, até pelas limitações técnicas aí de internet, de gravação, etc., é um vídeo, assim, é um insulto ao que a gente vê no console, né? Que a gente vê no console, para os colegas aí, para o Ivan, para o Léo, que já tiveram a oportunidade de sentar no console e fazer simulação, fazer treinamento, participar de cirurgia, eles sabem que a visão que a gente tem lá no console ela é difícil de explicar em palavras. Assim, a sensação de profundidade que a gente tem, a qualidade da imagem, a sensação de precisão de movimentos que a gente tem na cirurgia como essa é algo difícil de descrever, mesmo para cirurgiões que não tiveram ainda o contato com a cirurgia robótica. Então, o que eu quero que vocês percebam, mais do que discutir questões técnicas anatômicas aqui, assim, é o quão preciso a gente consegue ser na cirurgia. Você vê que é uma cirurgia que não sangra nada. Eu consigo ver estruturas anatômicas, é uma anatômica importante para a parte do tumor middle. Eu consigo ver os vasos sanguíneos antes deles sangrarem, eu consigo ver os vasos sanguíneos e ter uma hemostasia muito, muito eficaz e efetiva.
que permite que eu mantenha uma ótima visualização durante a cirurgia e consiga manter o controle, né, das margens, manter o controle da anatômico e também da hemostasia durante todo o procedimento, né? Eu vou deixar correr esse vídeo aqui até o final. Então, vocês estão vendo que é um T2 de amígdala, né? Que eu coloquei alguns clipes. Vocês estão vendo o relógio aí, que é um relógio em tempo real. Eu sei que é uma cirurgia de pouco mais de meia hora. A gente está aí já finalizando, né, a ressecção, tirando o constritor superior, tirando toda a loja amidalina, mantendo a margem oncológica, né, desse tumor, fazendo ressecção em monobloco com margens seguras, mantendo sempre essa boa visualização e o movimento preciso. O vídeo está um pouquinho acelerado, obviamente, né, mas o relógio lá está em tempo real, mas a gente consegue perceber quer dizer, a anatomia, como vocês estão vendo aí, a gordurinha do espaço parafaríngeo, os clipes aí nos vasos a foto da peça tirada em monobloco, a forma como a gente controla as margens. Eu pessoalmente a peça e faço a marca com o patologista para ter certeza da eficácia, do controle das margens. Lembrando que assim, a gente precisa de toda uma estrutura hospitalar para realizar a cirurgia, não é simplesmente ter robô, a gente precisa ter as pistas adequadas, precisa ter alguns instrumentais, como, por exemplo, um abridor de boca, que é o abridor normalmente eu sempre uso, que na verdade é um filho, uma cópia nacional desse abridor, que é o abridor WO da Olympus, é algo que é muito importante, que facilita a exposição. Então, tecnicamente, existem, obviamente, vários fatores envolvidos, mas eu entendo que esse não é o fórum para discutir esses aspectos técnicos, que acho que é uma discussão muito mais de abordagem, muito disciplinar do paciente. Então, eu vou entrar agora nessa análise dessa literatura, né, das evidências da TORS, principalmente a TORS comparada com o tratamento que seria considerado o tratamento padrão, até pouco tempo, que é o tratamento com radioterapia ou quimio-radioterapia. Então, a gente vê, esse trabalho mostra a tendência do uso de TORS nos Estados Unidos, né, pelo banco do NCD. Ele caiu, né? Acho que sim. Deve voltar logo. Eu tinha caído, agora eu voltei. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Sim, bem. Sim. A internet aqui está muito ruim, cara, mas vamos lá. Vou voltar aqui. Vocês conseguiram ver o vídeo até o final, pelo menos? Sim. Tá. Então tá. Vamos voltar no slide aqui. Esse slide eu vinha mostrando a tendência, né, as tendências de uso da cirurgia robótica nos Estados Unidos, no CDB. Vocês podem ver que há um aumento, né, no que a gente tem aí, e certamente seria um ganho significativo. Menos margem competida do que outras, mais utilizada em centros acadêmicos e em unidades de volume, a gente também nos marca completamente. Esse é um trabalho antigo, já vale 400 casos, que avaliou justamente resultados oncológicos de tumores tratados com e mesmo nos tumores HPV negativos, isso de forma mais marcada nos tumores HPV positivos, a gente tem resultados oncológicos muito bons aí, na casa de 85, 90% de sobrevida livre de doença em 4, 5 anos, né? É óbvio que quando você tem margens comprometidas, isso cai. O robô é um instrumento para você fazer uma cirurgia adequada, mas se você não consegue fazer a cirurgia adequada com o robô, os resultados, obviamente, não vão ser bons. Mas, de novo, quando bem indicada e bem executada, como vocês podem ver pelos gráficos aí, os resultados oncológicos dos tumores de orofaringe utilizando cirurgia robótica tendem a ser muito, muito satisfatórios, certamente comparáveis ao que a gente teria com radioquimioterapia. Essa análise e muitas outras que já foram feitas
inclusive em um cenário prospectivo, que a cirurgia robótica tem um resultado oncológico nos tumores HPV relacionados similar ao tratamento com radioquimioterapia, a grande pergunta, na verdade, é qual que é menos agressiva, né? Qual que é deixa menos sequela no paciente? Essa é a pergunta mais importante. Repetindo, a gente está falando de pacientes jovens, rígidos, assim, saudáveis, em sua maioria, que têm um tumor com a chance de cura altíssima e que vão ter ali 30, 40 anos de vida pela frente, onde eles vão ter que conviver com as sequelas do tratamento que eles estão fazendo agora. Então, nesse cenário, assim, as sequelas, o resultado funcional que a gente tem com o tratamento oncológico ganha ainda mais importância na que a gente estava acostumado, pacientes com 70, 75 anos, que beberam e fumaram a vida inteira, e que eles vão ter pouco tempo para ver, né? Que é um cenário totalmente diferente. Então, mais importante. Existe muita literatura retrospectiva a esse respeito de diversos casos. Eu trouxe aqui os trabalhos de Anderson, que eu acho que é um estudo que reconhecidamente tem muita experiência em avaliação funcional dos pacientes, até que os scores de qualidade de vida que a gente usa, quase todos foram desenvolvidos no MD Anderson. Então, a gente vai ver alguns trabalhos retrospectivos do MD Anderson e vai ver o trabalho prospectivo que saiu um pouco mais à frente. Então, esse é um trabalho, como eu falei para vocês, do MD Anderson, 2010 2015, 223 pacientes, 66 tratados com TOR, 157 com radioterapia ou quimio-radioterapia. Vocês podem ver que os braços cirúrgicos, né, que são as coluninhas da esquerda aí, eles, de forma muito significativa, têm resultados funcionais melhores do que os braços cirúrgicos. Mesmo aqueles pacientes que fizeram cirurgia com radioterapia ou cirurgia com radioquimioterapia adjuvante, né? É óbvio que existe um bias de seleção aqui, né? É um trabalho retrospectivo. A gente sabe que as decisões nesse grupo de pacientes foram feitas, né, através de discussão multidisciplinar, e certamente o bias de seleção tem um papel aqui. Mas, de fato, aqui, usando esse método de seleção que foi utilizado no MD Anderson, você tem resultados funcionais muito bons com cirurgia, melhores do que o tratamento radioterápico e quimio-radioterápico, mesmo naqueles pacientes que fazem cirurgia, químio e rádio, né? Esse é um outro trabalho que tem, na verdade, uma conclusão parecida. Ele até mostra uma certa vantagem em termos de sobrevida global a favor de TOR. De novo, deve ter um bias de seleção importante aqui. Mas o que eu acho mais importante é isso aqui, o uso de sonda, né? Uma diferença muito marcada aí no uso de gastrostomia dos pacientes que fizeram tratamento não cirúrgico, dos que fizeram tratamento cirúrgico, mesmo quando a gente olha lá para 12 meses, né, um ano pós-tratamento, mais ou menos 10% dos pacientes que fizeram quimio-radioterapia utilizando gastrostomia depois de um ano, enquanto que TOR isso é praticamente zero. Um outro trabalho, o trabalho do NCDB, também avaliando sobrevida, mostrando que nos tumores HPV negativos existe uma vantagem a favor de TORs, como vocês podem ver no gráfico de cima, mas nos tumores HPV positivos, os tratamentos foram virtualmente iguais, né, comparáveis, as curvas se sobrepõem. Então, de novo, a gente sabe que o resultado oncológico ele é comparável, né? Mesmo na análise multivariada, o único fator que foi significativo aqui, obviamente, foi o HPV, mas, de maneira interessante, nos tumores HPV negativos, a gente teve uma vantagem em favor de TORs. Esse é um outro trabalho do MD Anderson, na verdade, é como se fosse uma continuação daquele trabalho que a gente viu, né? Com a amostra mais nova, então, de 2014 a 2016, uma coleta prospectiva de dados, né? A seleção, de novo, através de tumor board, né? Quais pacientes que iriam para tratamento cirúrgico e qual iria para tratamento não cirúrgico. E quando a gente olha aqui para os desfechos de qualidade de vida, a gente pode ver que tanto no M10, quer dizer, no M10 principal e no M10 interference, a gente teve diferença significativa lá no período de 6 meses, né? Que é o período tardio. Então, assim, uma tendência a um resultado funcional tardio melhor a favor da cirurgia. Mas esse gráfico aqui é muito mais fácil de interpretar, né? Então, a gente tem esses dois grupos aí, tratamento unimodal e tratamento multimodal. Quando a gente olha para o tratamento unimodal, que são as colunas da esquerda, e a gente conta esses quadradinhos aí, a gente vai ver que tem o mesmo número para rádio, o mesmo número para cirurgia, quer dizer, o mesmo favorecendo rádio, o mesmo número favorecendo cirurgia. Tem 8 quadradinhos para cada lado. Só que, quando a gente olha para o resultado tardio, que é com 6 meses, os únicos três quadrados que ascenderam em favor da cirurgia. Então, aqui eu diria que os resultados funcionais são comparáveis,
mas se a gente olhasse só para o resultado 6 meses após o tratamento, a gente tem algumas coisas melhores de forma significativa no braço cirúrgico, como, por exemplo, xerostomia, mucos, né, que é saliva espessa, e sensação de gosto, né? Então, eu acho que mesmo com essa, assim, um número comparável de quadradinhos para cada lado aí, a cirurgia acabou tendo vantagem aqui. E aí, quando a gente olha para o tratamento multimodal, a cirurgia deu goleada aí, né? Embora no desfecho tardio, a única vantagem que foi significativa foi xerostomia. A gente está vendo aqui que nos outros períodos aí, com 2 e 6 semanas, vários dos aspectos favoreceram a cirurgia. Então, assim, de uma maneira geral, esse trabalho mostra, trabalho retrospectivo, com coleta prospectiva, mostra que os resultados funcionais foram melhores do grupo cirúrgico. Essa é uma revisão sistemática, como eu falei para vocês, tem uma literatura muito heterogênea avaliando isso, difícil de analisar, mas a conclusão dessa revisão sistemática é que nos pacientes de TORS tem resultados de qualidade de vida e deglutição melhor do que os pacientes de quimio-radioterapia, mas, de novo, existe um forte bias de seleção aqui, que certamente influencia todos esses trabalhos. E aí, finalmente, em 2019, a gente teve a publicação desse trabalho, um trabalho prospectivo, né, o Oracle. É um trabalho de fase 2 pequeno, com 68 pacientes, 34 em cada braço, com endpoint primário em resultados funcionais, né? Então, parecia ser um trabalho muito interessante. Ele mostrando aqui resultados oncológicos, de novo, comparáveis, cirurgia e radioterapia, cirurgia e tratamento não cirúrgico, com resultados muito parecidos. Obviamente, tumores HPV positivos foram muito melhor, em termos de sobrevida, como vocês podem ver. E aí, de forma surpreendente, embora a gente tenha um empate técnico aqui nas questões funcionais, há uma vantagem, né, uma tendência de ter vantagem nos braços não cirúrgicos, os braços de radioterapia, que vai contra toda essa literatura que eu acabei de mostrar para vocês. Então, é algo estranho, né? Mas tá aí. De novo, a gente precisa ver as entrelinhas aqui para entender que, embora exista essa tendência, os autores só consideravam uma diferença clinicamente significativa acima de 10 pontos, que não foi atingida. Então, na verdade, o P mais importante do trabalho, o endpoint primário, é esse que está circulado aí. Então, foi um trabalho negativo. Um trabalho que não mostrou vantagem para ninguém em termos funcionais, né? Mas, óbvio, quando a gente olha para os números absolutos, de novo, parece ter uma tendência a um resultado melhor na radioterapia. E aí, analisando o trabalho com cuidado, a gente acha algumas explicações para isso, né? Houve uma morte por sangramento pós-operatório nessa amostra de 34 pacientes. E aí, por causa desse óbito, eles sugeriram fortemente a realização de traqueostomia nos pacientes que fizeram cirurgia, para evitar uma complicação grave como essa que aconteceu. E eles não dão mais detalhes, falam que isso vai ser publicado no outro trabalho e tal, e fica por isso mesmo, né? Então, lembrando, reforçando, houve uma morte no grupo de 34 pacientes, e eles falaram para todo mundo, basicamente, fazer traqueostomia, e eles não dizem quantos fizeram e quantos não fizeram traqueostomia. E aí, assim, a gente vem para as críticas ao trabalho, quer dizer, a gente, em todo momento, todas as discussões que a gente vê e participa com cirurgiões que fazem cirurgia robótica transoral, em nenhum momento a gente falou, ou alguém falou, não que eu tenha visto, que a cirurgia robótica transoral ela é o melhor para todos os casos de tumores de orofaringe, né, iniciais, T1 e T2. Existem algumas localizações que a gente sabe que a cirurgia funcionalmente é ruim, como, por exemplo, a palatomole, como, por exemplo, a valécula. São pacientes que não são bons candidatos à cirurgia. São pacientes que eu também acho que tem que ir para a radioterapia ou quimio-radioterapia. E esse trabalho eliminou essa seleção, que é algo muito importante. A gente sabe que a seleção é importante. E ele simplesmente pegou lá um balde de pacientes que eram T1 e T2 de orofaringe, independente da localização, independente de outros fatores, como exposição, etc., e randomizou, né? Que é uma forma, obviamente, estatisticamente falando, importante de se fazer, mas o que eu acho é que você teria que pegar, assim, pacientes que são bons candidatos à cirurgia, aí você randomiza, né? Não todo mundo. Uma outra crítica importante é que a taxa de mortalidade pós-operatória foi de 3%, né? Que é 10 vezes maior do que é esperado. A gente está vendo esse trabalho aqui embaixo, é um trabalho com 2 mil procedimentos, 45 cirurgiões, e a taxa de mortalidade pós-operatória foi 0,3%, né? Que é basicamente 1 em 300 pacientes, até um pouquinho mais, quase 400 pacientes. E aqui foi 1 em 34, que é uma taxa realmente proibitiva, uma taxa altíssima, né?
E aí, por causa disso, eles fizeram traqueostomia na maioria dos casos. E a gente sabe que pacientes que fazem TORS, mais ou menos 5, 6%, vamos colocar aí 10% dos pacientes vão precisar de traqueostomia por algum motivo. E eles fizeram na maioria dos pacientes, não dizem quantos. E aí, quando você está fazendo um trabalho que você está analisando qualidade de vida, e você está analisando qualidade de vida em um procedimento que você não precisa fazer traqueostomia, isso está comprovado já por forte literatura, e você começa a fazer traqueostomia para todo mundo, você contamina, obviamente, a análise de qualidade de vida, né? Se eu pegar os radioterapeutas, os cirurgiões e fizer, ou pegar os oncologistas, melhor dizendo, e fizer traqueostomia em todos eles, a qualidade de vida dos oncologistas provavelmente vai ser pior do que a dos cirurgiões, por mais incrível que pareça, porque a traqueostomia, sem dúvida nenhuma, é algo que tem um impacto importante na qualidade de vida dos pacientes, né? Não tem muita dúvida em relação a isso. Então, é um trabalho que tem seus problemas, né? Mas a gente tem que valorizar a iniciativa dos autores. Não é fácil fazer um trabalho como esse, é dificílimo, por sinal, mas a gente espera que no futuro a gente possa ter trabalhos melhor desenhados e com trabalhos estudos fase 3, para que a gente possa, de fato, responder essa pergunta. Aqui só mostrando de novo aquela publicação que eu já falei, com 2.000 procedimentos aí, a taxa de mortalidade muito baixa, a questão de 6%, e que está relacionado ao número de cirurgias realizadas pelo cirurgião, que é uma outra crítica a esse trabalho, que é um trabalho feito por canadenses e australianos, que não são escolas tradicionais, né, da cirurgia robótica transoral. Eu não sei quantos cirurgiões tinham mais de 50 casos aí dos que recrutaram, mas certamente não são aqueles cirurgiões que, como tem nos Estados Unidos, cirurgiões de alto volume, que tem 1.000, 2.000 casos. Uma outra evidência muito importante, recente, aí, do uso de TORS em tumor de orofaringe positivo, obviamente, o trabalho do ECOG, né, ECOG 3311, que foi mostrado na ASCO do ano passado e foi reapresentado esse ano. Eu ainda não peguei os slides desse ano, mas todos vocês estão familiarizados com esse desenho, né? Eles fizeram 3 braços aí, o risco intermediário eles randomizaram para 50 ou 60 graus na adjuvância, na tentativa de descalonar a adjuvância desse paciente. E o resultado oncológico foi muito bom, né? Como é de se esperar, a gente tem sobrevida aí em 2 anos, aí, acima de 90% em praticamente todos os braços, né? É um trabalho fase 2, um trabalho que tem suas limitações estatísticas, é um trabalho que ainda tem um follow-up curto, que não foi nem publicado ainda, na verdade. Mas a minha pergunta é, mais do que falar que essa é uma estratégia vencedora de escalonamento, não é isso que eu quero discutir. O que eu quero discutir é qual que é o tratamento adjuvante ideal hoje para um tumor HPV relacionado, né, depois de TOR. Um paciente que eu, por algum motivo, eu selecionei para cirurgia, eu operei, e agora eu preciso pensar na adjuvante. Eu vou usar ainda esses trabalhos aqui de 2004, que foram publicados no New England, depois teve a meta-análise, que são, né, os pilares do tratamento adjuvante, da forma como a gente faz hoje, do sexo de cabeça e pescoço, que incluiu aí 200 e poucos, juntando os dois, 200 e poucos pacientes com tumor de orofaringe, que não, a gente não sabia o status HPV desses pacientes, quer dizer, eu tinha 200 e poucos tumores de orofaringe, sem saber o status HPV, que foram incluídos e foram misturados com tumor de cavidade oral, tumor de hipofaringe, que são tumores biologicamente totalmente diferentes, né, do tumor de orofaringe e HPV relacionado. E a minha pergunta é, eu vou continuar usando o que eu sei de adjuvância para esses tumores agressivos, o tumor HPV relacionado, ou eu vou começar a utilizar um tratamento adjuvante baseado num trabalho prospectivo randomizado com quase 400 pacientes, só tumores HPV relacionados operados da forma como a gente opera hoje, que não é a mesma forma que a gente operava em 2004, né? Uma cirurgia totalmente diferente. Então, por mais que seja um trabalho fase 2, por mais que tenha suas limitações, eu acho que esse deveria ser, pelo menos, a nova forma de se tratar. Eu não acho que o que a gente faz hoje, todo mundo fala, mas o padrão é esse, o padrão é esse. O padrão para tumor de boca, para tumor de hipofaringe, para tumor de orofaringe HPV negativo, que é a doença que a gente conhecia. O padrão para tumor HPV relacionado, a gente não sabe, isso não foi desenhado. A gente está importando de outra, como se eu importasse uma informação de pulmão para um câncer de orofaringe. São doenças totalmente diferentes. Mas, de novo, essa discussão é mais uma provocação. Aí, se a gente tiver algum radioterapeuta na sala, queria muito ouvir a opinião dele sobre isso. É uma coisa que eu sempre provoco os radioterapeutas. Mas, voltando para a indicação de cirurgia, acho que TOR, de novo, a palavra mais importante é a seleção. Não é para todos os pacientes, não é para todos os tumores, não é para todos os hospitais. A gente precisa ter vários fatores aqui congruentes para que a gente tenha bons resultados nesse método cirúrgico. Eu trouxe aqui esse fluxograma, que é um fluxograma basicamente
que eu tirei da minha cabeça, tá? Óbvio que ele é baseado nos estudos, é baseado um pouco no guideline do NCCN, mas é como eu faço a minha linha de raciocínio quando eu vejo um tumor de orofaringe HPV relacionado. Então, no fim das contas, a gente vai pegar os tumores iniciais, né, tumores T1, T2, N0, N1, e vai discutir cirurgia ou radioterapia. E aí, o que eu vejo a localização e eu faço uma previsão baseada no que a gente tem em literatura, na minha experiência pessoal, de qual que é o resultado funcional que esse paciente vai ter. Tumores de tonsila tendem a ir para a cirurgia, porque eu sei que funcionalmente são tumores, é uma ressecção que é muito pouco mórbida, assim como os tumores de parede posterior. Os tumores de base de língua depende muito da questão da lateralidade, né? Tumores uni ou bilaterais. Tumores unilaterais, tumores lateralizados também tendem a ir para a cirurgia. Quanto que os tumores bilaterais, eu sei que funcionalmente a ressecção é ruim e acabam indo para a cirurgia, para a radioterapia, desculpa, assim como os tumores de Palo. Nos tumores que têm doença linfonodular mais significativa, a gente vai ter que ter tratamento multimodal, né, seja cirurgia com adjuvância ou quimio-radioterapia, e aí a gente inclui na discussão a toxicidade aguda do tratamento, que é obviamente muito mais significativo. Mas, de novo, eu acho que a localização do tumor é algo muito importante. Mas sempre nessa situação a discussão é mais difícil. É mais difícil você ter certeza que você vai beneficiar um tumor T1, N3, um T2, N2 de amígdala com cirurgia. Um tumor que muito provavelmente vai precisar de quimio-rádio no cenário adjuvante, e aí é uma discussão mais difícil. Eu acho que aqui realmente a resposta é mais difícil de ter. É o cenário onde a gente pensaria em fazer algum tipo de desintensificação, como, por exemplo, o ECOG faz, ou outras estratégias. Aqui eu acho que é onde está o grande foco de discussão. E tem aqueles tumores avançados, T3, T4, onde a gente sabe que funcionalmente a gente vai ter um problema se a gente operar o paciente. E são tumores que eu particularmente, não me sinto muito confortável em iniciar a cirurgia, justamente pensando no impacto funcional que a cirurgia de grande porte na orofaringe tem na deglutição do paciente, principalmente na deglutição, são pacientes que tendem a ir para a quimio-radioterapia. E aí aqui eu tenho só uma ressalva. Nos tumores P16 negativos, não é o alvo da discussão, mas a gente tem uma literatura retrospectiva relativamente robusta, mostrando que talvez o resultado oncológico seja melhor tratando esses pacientes com cirurgia. Então, é um cenário que demanda uma outra discussão. Bem, acho que era isso que eu tinha para falar. Eu espero que a internet tenha deixado eu transmitir a mensagem da forma como eu imaginei. E, mais uma vez, peço desculpa aí pela limitação técnica. Fico à disposição aí para um tempinho de discussão, embora daqui a pouco eu tenha que entrar na outra sessão. Renan, mais uma vez, obrigado e parabenizar pela essa apresentação. Acho que você está mudo, Vinícius. Peraí. Você está me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Agora Estou ouvindo, sim. Agora sim. Eu queria parabenizar pela essa apresentação super lúcida e com uma visão super crítica. Gostei dessa provocação da gente olhar para esses dados do New England, aqueles dois trabalhos de quimio radioadjuvante, e a gente vê que a gente fez uma conduta como sendo a conduta de eleição, baseada em realmente poucos pacientes, né? 50 em cada braço mais ou menos, dando uns 200 pacientes, sendo que um terço era orofaringe, e quantos desses eram HPV positivo. Então, realmente é importante a gente conseguir avançar logo nisso. E aí eu queria ver o que a Elisângela acha, se a gente já está pronto para isso. Depois eu acho que Gela vai apresentar uns trabalhos interessantes nesse cenário aí. Renan, eu sou a radio-oncologista da sala. Então, como o Vinícius disse, eu acho que os aspectos que você levantou, realmente a gente precisa ficar muito de olho, né, no que vai acontecer. A gente, na verdade, tem se deparado com respostas brilhantes desses pacientes, mesmo com localmente avançado, sendo HPV positivo, e o questionamento sobre desintensificação do tratamento sempre nos vem à cabeça justamente para a gente tentar poupar esses pacientes da toxicidade, que não é pequena, né, dos tratamentos de radioquimioterapia, estejam eles associados ou não à conduta cirúrgica. Acredito que em cabeça e pescoço, como na grande maioria das situações anatômicas com as quais eu lido, a multidisciplinaridade acaba, na verdade, fazendo com que a gente raciocine de uma forma mais lúcida e mais acertada nesses pontos de vista.
A minha única preocupação é que a gente, às vezes, se depara com tumores verdadeiramente muito volumosos, né? Deixar a radioterapia em stand-by não é uma coisa fácil. Eu tenho alguns pacientes, tanto com o Léo quanto com o Ivan, que a gente já fez, que eles já fizeram o tratamento cirúrgico e que a gente, levando em consideração o status do P16, acabou segurando um pouquinho a mão para a radioterapia particularmente, e eles têm ido bem. Eu acho que a seleção de pacientes é o que vai nos dar, na verdade, maior respaldo para essas situações. Uma coisa interessante é que nesses dados, na verdade, como a grande maioria deles são retrospectivos, muitas vezes a gente também tem falado ou tem lido a respeito de uma técnica de radioterapia que não é exatamente o que a gente utiliza atualmente, né? E isso a gente sabe que faz muita diferença de toxicidade. Como eu disse inicialmente, o meu único receio é que a gente não transforme as curvas que a gente tem vistos no P16 tão brilhantes de resposta e de melhores prognósticos serem reduzidas, serem diminuídas pela desintensificação do tratamento. Mas eu acho que esse é o caminho. Eu realmente acredito que uma redução ou de dose ou mesmo de volume de tratamento para esses pacientes, ela vai se estabelecer nessa situação e a gente sim vai conseguir um prognóstico adequado, com uma qualidade de vida também adequada para esses pacientes e até reservar os tratamentos não cirúrgicos para situações onde a gente lide com recidivas ou com outros primários da cabeça e pescoço. Eu acho que é mais ou menos por essa linha que eu ando e que eu sempre discuto com os cirurgiões que estão assistindo esses pacientes. Perfeito, obrigado. Pessoal, assim, eu peço desculpa, eu vou ter que sair, porque já estou em cima da hora aqui para entrar na outra sessão. Sinto muito não poder ficar mais. Foi um prazer estar aqui na Bahia e foi um prazer participar aí com vocês, tá? Até a próxima, desculpa que a câmera não está funcionando. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. Renan, um abraço para você. Obrigada. Obrigado. Vinícius, se você me permite um comentário, né? Primeiro, Renan é uma pessoa para todos nós aqui, cirurgiões, muito importante. Léo já chamou a atenção disso, um cara muito jovem e que tem sido um pioneiro em nossa especialidade em cirurgia robótica e em outras áreas que não apenas ele operou hoje com o Léo, um caso de tireoide, não sei exatamente o que foi, mas também cirurgias do pescoço, não apenas as cirurgias transorais, né, que é uma nova fronteira, digamos assim, da cirurgia robótica, que é relativamente não, é bastante popular na Ásia, em especial na Coreia, né, Léo, mas que aqui no Brasil ainda é pouco difundida. A transoral me parece que é uma abordagem, né, na verdade, é muito mais do que uma técnica. A técnica está mais do que mais do que uma coisa clássica e bem estabelecida, desde que a gente tenha o acesso à tecnologia, né? Que a gente tenha acesso ao robô para fazer essas cirurgias. Mas o comentário que eu queria fazer é em relação à doença, que foi o tema da aula de Renan. É outra doença. O que está ficando cada vez mais claro para todo mundo é isso. Então, Lica está aí balançando a cabeça. Ela acha também que é uma nova doença, mas não é assim que vocês tratam, não adianta. Então, assim, o discurso é o mesmo. E não adianta, a gente vai ter esse discurso mais uns 3 ou 4 anos, até as coisas saírem publicadas. Quer dizer, esse estudo aí que Renan mostrou, um dos últimos no final, mesmo com esse estudo, que é um estudo, caramba, um ensaio clínico, um estudo que mostra, sabe, foi muito bem conduzido e mostra que em muitos casos, por exemplo, naquela primeira linha lá de cima, que não tem sentido fazer radioterapia naquelas situações depois da cirurgia, ainda assim, alguns questionam quando tem um linfonodo só comprometido, quando não tem extravasamento, etc. Então, a coisa que a gente precisa evoluir, na verdade, a gente já está evoluindo, porque eu e Lica, a gente tem, eu acho que 2 ou 3 casos desde o ano passado,
entre eles um também em comum com Vinícius, que assim a gente fez de intensificação. Os do ano passado, os dois têm 1 ano e meio de tratamento, são com Guindalin, os 2 casos. Lica tratou os 2, quer dizer, Lica tratou um, porque um dos 2 a gente decidiu não irradiar. Então, assim, é outra doença, E tratei uma por vontade da paciente, né? Exato, Tratei a gente nem queria queria ela tratar, não quis exatamente. não tratar. Exatamente, mas assim, você fez uma dose baixa de radioterapia, que é o que a gente consegue. A deintensificação mais importante que eu acho, pessoal, é a gente diminuir a dose da radioterapia e tentar tirar a quimioterapia. Se a gente consegue fazer essas 2 coisas no paciente, o que Renan falou em relação à qualidade de vida, que é deglutição, principalmente para esses pacientes, de melhor qualidade, menos xerostomia, isso vai fazer muita diferença para eles, muita diferença. E a gente tem que entender que é uma doença nova, é uma doença diferente. Esses tumores, eles são mais factíveis para cirurgias transorais. O robô sempre é uma opção melhor, mas em alguns casos a gente consegue fazer essa cirurgia transoral sem robô, como esses casos todos que eu tenho em comum com a Elisângela, com exceção desse último que a gente fez com robô, que o paciente foi operado no Einstein por Renan, eu levei o caso para lá, então assim, que é um caso do início do ano, não tínhamos robô ainda no Aliança. Então, assim, é uma doença nova no sentido da abordagem. A gente, mais do que nunca, como disse Vinícius, a coisa da multidisciplinaridade é muito importante desde o início do diagnóstico e decidirmos o que é que nós vamos fazer. A estratégia tem que ser definida claramente antes. E a gente tem diferenças até em HPV nesses pacientes, tem algumas evidências em literatura de, por exemplo, margem cirúrgica parece ser segura, a gente dá margem menor em paciente que é P16 positivo. O aspecto do tumor na hora da cirurgia, ele é diferente. O tumor, ele é um tumor que não cresce infiltrando, ele cresce meio que empurrando as estruturas. A origem dele é no epitélio muito mais ligado às criptas ali glandulares, mais ligado ao tecido do anel de Valdai. Então, é uma doença diferente. E nós assumimos, como o Renan também falou na aula, verdades de adjuvância, de estudos que não sabiam o status HPV do paciente. A gente considera aquilo como verdade e continuamos, acredito eu, em muitas situações de adjuvância ou mesmo de tratamento primário com radioquímio, com doses de radioterapia e com quimioterapia, em muitos casos que nós poderíamos já estar agindo de forma diferente, porque a gente leva como premissa que aqueles estudos de adjuvância, em especial, eles são uma verdade absoluta, mesmo que a gente não conheça o status HPV. Mas isso vai mudar em breve, né? Tenho certeza. Acho que todo mundo tem certeza, mesmo quem faz o discurso como de Elisângela na estante aí. Mas a gente vai ter que esperar mais um pouco. Mas, por último, o que eu acho que a mensagem principal, como comentário da aula de Renan, é de que a doença é diferente. Isso é muito importante. É outra doença, não é o SEC do tabagista na orofaringe, é outra doença, e a gente tem que entender isso para definir o tratamento dos pacientes, sim. Por mais que o discurso continue sendo que a gente não deva diferenciar. A gente está diferenciando e eu acho que a gente tem que continuar diferenciando, a gente não vai ver diferença mesmo. Era isso. Léo. Leonardo? Então, gente, é sempre muito difícil falar depois do Dr. Ivan Agra, porque ele esgota os temas e você fica sem ter o que dizer. É sempre um prazer ouvi-lo, mas, assim, eu queria também tentar colaborar com alguns aspectos que eu acho que são muito importantes, especialmente num grupo, assim, que a gente sente honrado em estar aqui nessa reunião com colegas de muita qualidade, no dia a dia, trazendo essa realidade para o nosso dia a dia. Tem uma situação que ocorre que eu sei que desagrada a todos os especialistas, né? Nós temos uma formação médica no país
em que um dos especialistas que vê muito essa doença não é um especialista em oncologia. Então, eu estou falando aqui especificamente de muitos otorrinolaringologistas, né? Eu tive uma experiência bacana com o Ivan no Aristides Maltês, quando o Ivan era o coordenador, que nós conseguimos levar os residentes de otorrino a passarem 3 meses conosco no Aristides Maltês. E, sem dúvida, era clássico assistir pacientes com câncer de orofaringe sendo tratado no interior com uma amidalite. Ivan tem alguns casos, eu outros lá do Aristides, são anedóticos, mas são uma realidade no SUS. E muitas vezes a gente enxerga que esse paciente precisa de um exame físico muito bem feito. A seleção do paciente não é só a imagem, uma boa tomografia, mas também desde ver se a abertura oral é uma abertura interessante, a relação da lesão primária com estruturas anatômicas importantes, e esse exame físico, ele não é muito simples de fazer. E acho que desagrada a todos os especialistas um shunt que às vezes ocorre, né? O otorrino faz, às vezes, o diagnóstico e manda direto ou para um radioterapeuta ou para um oncologista, e o cabeça e pescoço, ou, melhor dizendo, para não ser de forma alguma narcisista, e o grupo interdisciplinar fica de fora. Então, eu sei que esse grupo aqui não age dessa forma, mas eu acho que vale a pena sempre a gente reforçar que o estadiamento desse paciente passa em você pôr a luva, pedir para o paciente abrir a boca, pôr a mão na garganta, palpar a amígdala, palpar a base de língua, ver a condição oral, ver a condição de oclusão, avaliar bem o pescoço, e muitas vezes é muito bom ter um grupo interdisciplinar por isso, porque, inclusive, nós vamos nos ajudando num caso que nem sempre é tão simples como parece. Então, eu acho que a gente está deixando de ver cada vez mais esse shunt que, na verdade, como o paciente é a coisa mais importante da discussão, só beneficia o paciente, né? Poder passar num oncologista, num radioterapeuta e num cirurgião de cabeça e pescoço. Claro que o otorrino tem uma importância muito grande, o odontólogo também, longe de mim de diminuir a importância dos colegas, apenas buscando reforçar o papel de cada um nessa história. E aí o treinamento do cirurgião de cabeça e pescoço nessa área, ela realmente agrega essa interação de anatomia, de estadiamento, de cirurgia, e que a gente sempre quer poder colaborar, não só no diagnóstico, seja no tratamento clínico ou cirúrgico, e no segmento, né? No segmento. De vez em quando aparece um paciente que foi tratado há 2 anos ou há 3 anos com rádio exclusiva por um colega X ou Y, com uma recidiva, e que, na verdade, o otorrino viu, encaminhou para o radioterapeuta ou para outro especialista, e o cabeça e pescoço só vê depois quando o tratamento falha. Então, um caso desses, eu acho que é muito bacana a gente reforçar essa interdisciplinaridade, e é muito bacana a gente entender que a educação médica no país tem algumas dicotomias. Uma delas é o otorrino cuida de caso benigno, cabeça e pescoço de maligno. Isso não é bom para o paciente num sentido de rede pública e privada, mas a gente poder integrar essa interdisciplinaridade acaba beneficiando o ponto mais importante, que é o paciente. Então, queria dar essa colaboração e o desejo da gente de ser útil nessas pontas e nesse processo do tratamento. Sheila e Vika estão com a mão levantada. Deixa eu abaixar minha mão aqui. Perfeito. Leonardo, excelente, eu acho que a colocação, eu acho que isso é o motivo que reforça a necessidade de a gente estar sempre tendo reuniões como essa, né, e alinhar, né, algumas vezes a gente comenta, né, Cláudia, a hora de arrumar a casa, eu acho que é super necessário realmente o entendimento de que o foco é sempre, em primeiro lugar, o paciente, né, sem dúvida nenhuma. E aí, nesse mesmo contexto, eu queria retomar aí com meu amigo Ivan aí a fala. Ivan, eu super concordo com você. HPV, de fato, acho que ninguém questiona mais. É uma doença diferente.
Eu acho que o problema é que a gente ainda está meio que no limbo, né? A gente determinar qual é a linha do quão a gente pode desintensificar e quão cautela a gente precisa ter para não perder as curvas de desfecho clínico, é que é muito tênue, né? Em que momento, até onde a gente pode ir? E isso eu digo porque, eu não sei vocês, eu fiquei surpresa quando alguns anos atrás veio o RTOG 1016, veio o de-escalate, agora na ASCO teve o TROG 1201, que talvez não dê tempo, né, Vinícius, de a gente seguir uma segunda parte. Nossa conversa aqui. Mas eu acho que essa parte é muito mais importante. Então, assim, eu me surpreendi, foram 3 trabalhos negativos para cetuximab em pacientes, obviamente, já tratados de upfront com radioterapia e quimioterapia, e cetuximab foi inferior a todos eles em relação à cisplatina. Eu confesso que eu me surpreendi inicialmente, porque paciente de baixo risco, HPV positivo, câncer de orofaringe, é justamente o subgrupo de população que a gente acredita que pode desintensificar com segurança. É claro que a gente está falando aqui no outro cenário, TOR, cirúrgico, adjuvância, mas a gente sabe que no upfront de quimioterapia com radioterapia, desintensificar a droga não deu certo. Então, assim, aí tem essa questão de até quando a gente pode desintensificar com segurança. Eu confesso que, assim, apesar de ter a vontade de não, nesse cenário, por exemplo, TOR seguido, né, N positivo, N1, totalmente seguro observar, eu ainda tenho um receio. O ECOG ACRIN, realmente, assim, ele foram 500 pacientes, 530 pacientes de accrual, no final foram 360. O braço mesmo, que é o braço A, que é o de baixo risco, T1, N2, né, N0, N1, foram só 38 pacientes. Então, a quantidade mesmo desse braço realmente é pequena. E o maior receio que eu tenho do ECOG, entenda, eu acredito que a gente vai seguir para desintensificar, eu não acho que o caminho é esse, mas minha dúvida é em que momento a gente vai ter essa segurança, porque, por exemplo, no ECOG ECRIN teve muita inelegibilidade. 8 pacientes desses foram inelegíveis, e aí na avaliação que eles fizeram, até trouxe isso nos slides, mas eu acho que não vai dar tempo, quando você coloca os 8 pacientes inelegíveis, essa sobrevida livre de progressão em 3 anos de 96% caiu para 80%. Aí a minha dúvida é, a gente já sabe selecionar esses pacientes, porque eu acho que essa ineligibilidade foi muito em função da seleção desses pacientes. Então, assim, se a gente tem realmente segurança já de qual é esse paciente que realmente a gente pode deixar de fazer, então eu ainda tenho um certo receio aí nesse sentido, sabe? Eu não sei se a gente ainda tem. Eu acho que é só questão de alguns anos, eu acho que talvez mais uns 3 anos, tem um estudo aí, o PETOS, né, que está aí agora, o PATOS, que está aí randomizando, e aí vai ser um estudo muito mais robusto, e aí eu acho que realmente a gente vai ter essa resposta dentro em breve. Mas eu ainda tenho medo, eu estou no grupo da medrosa, viu, Ivan, confesso. Dica. Eu estou no grupo que eu embarco se tiver um corajoso do meu lado. Era isso que eu ia dizer. Porque, assim, eu acho que o que o Léo falou sobre a questão da multidisciplinaridade, eu acho que numa situação dessa, como você falou, Geirinha, a quantidade de pacientes T1, 2, N1, na maioria desses estudos, é muito pequena, porque isso é uma quantidade pequena de pacientes. Qual é o paciente HPV positivo vai ser que vem com N1 e 0? É raríssimo, então, assim, raro. Então, a gente a população não é uma população a mais comum que a gente vê, mas o Ivan me dá muita coragem nessas horas, porque assim, ele diz, vamos fazer, dá para seguir, eu acho que passa pelo perfil do paciente, eu acho que passa, na verdade, pelo perfil do próprio cirurgião e do oncologista, e você bancar a situação coletivamente. É muito complicado eu, enquanto radio-oncologista, sozinha dizer, não vou fazer, ou vou bancar a toxicidade do paciente. E compartilhar mas se você com o tiver paciente. no seu grupo, exatamente, mas se Porque você essa tiver paciente dentro do seu grupo... A paciente disse, eu não encaro, eu quero fazer. Então, assim, eu acho Exatamente. que a dúvida do dado ainda para o paciente é essencial, além de discutir de forma multidisciplinar. É necessário saber que, assim, apesar de achar que, ainda a gente não tem isso documentado. Até porque, para a gente, eu acho que está muito claro que a doença é diferente. E o medo é exatamente quais são essas diferenças. É só em resposta? É só em recidiva? Né? Como é que eles se comportam ao longo do tempo? Como é que esses pacientes verdadeiramente vão evoluir? Né? Provavelmente a gente vai ter, inclusive, uma diminuição dessa população por conta de vacina. Então, a situação é uma situação complexa, mas volto a dizer, eu acho que se a gente, enquanto grupo, decidir que um T1, N1, sem extravasamento, a gente vai para a cirurgia sozinha,
massa. Mas a gente tem que decidir isso como um grupo. E aí a fala do Léo ganha um peso muito grande, porque tem que passar com todo mundo e todo mundo em uníssono se colocar nessa situação de verdadeiramente eu vou fazer menos dose na radioterapia, eu só vou tratar um lado do pescoço que era N positivo, eu não vou fazer quimioterapia ou eu vou fazer menor dose. Então tudo isso precisa ser compartilhado com um grupo maior, com um grupo de verdadeiramente assistência desses pacientes. Não, eu queria falar também, concordo, Lica, acho fantástico quando você divide a responsabilidade por 3, né, o peso daquela conduta que não é o que está ali no NCCN ou que tem a evidência mais robusta, que nem sempre é a melhor qualidade de evidência que a gente tem disponível. E quanto mais a gente estuda uma determinada área, mais a gente vai ficando com dúvida, mas nos permite, em casos selecionados, fazer uma individualização, que é importante. Outra questão também, uma coisa que me incomoda é você, por exemplo, pegar um câncer de orofaringe HPV positivo, sei lá, um T2N1, que por algum motivo não pode fazer uma TORS, que é classificado como estadio clínico 1 no nova JCC, e você continuar tratando como aqueles pacientes mais avançados. Parece que é um super tratamento, entendeu? Então, esses pacientes eu já estou descalonando. Área exclusiva, né? Porque você faz 100 mg de cisplatina 3 vezes junto com a radioterapia plena para um tumor desse, que tem uma sobrevida livre de recorrência, mais de 90%, é complicado. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. O N1 que vocês têm levado em consideração a só observar, vocês levam em consideração tipo 3 centímetros, que era o que a princípio o ECOG e a CRIN, né, como era no estadiamento AJCC do 7º, como é que vocês têm levado em consideração, Ivan e Léo, que estavam comentando sobre essa questão da observação? Não, eu considero o paciente, a história do N1 do estadiamento antigo, entendeu? Nesse sentido de um linfonodo comprometido, esvaziamento adequado, sem extravasamento capsular, os tumores iniciais que foram tratados com cirurgia. O meu racional, o que eu acredito de racional para câncer de orofaringe, Sheila, é o seguinte: se é possível fazer uma cirurgia que dê uma condição funcional adequada para o paciente, eu acho que a gente deve começar com cirurgia upfront. É o que eu penso. Pode ser um T3, pode ser o tamanho que for. Se eu acho, e essa é uma avaliação do cirurgião, quando a gente examina o paciente com base no exame clínico e na ressonância, principalmente. Se eu considero que a gente consegue fazer uma cirurgia que o paciente fique bem funcionalmente, eu vou para a cirurgia mesmo, e eu tenho, sei lá, pelo menos uns 3 ou 4 casos. Um desses casos é um paciente em comum com Vinícius, que a gente teve que fazer cirurgia e teve que fazer quimio e rádio depois. Só que, assim, eu tenho mais de um paciente assim, eu não tenho dúvida que diminuir a dose de radioterapia para ele vai fazer diferença. E a gente vai ter o mesmo resultado, provavelmente, de sobrevida, se tivesse feito quimio e rádio, mas funcionalmente esse paciente vai ficar melhor. Então, o meu racional, eu entendo o tumor de orofaringe dessa forma, em especial o tumor HPV positivo, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, assim, só um último comentário, assim, é muito curioso para mim, e é isso que eu questiono, mas não adianta, eu falo sozinho, e quem sou eu para ficar falando? É que a gente mudou o TNM, né, da forma como foi mudado, mas que a gente trata do mesmo jeito que tratava antes, né? Então, como você bem falou, o paciente é um T2N1, e esse N1 ele vai até 4 linfonodos comprometidos, e ele é estadio 1, né? Então, é uma situação Mas vai mudar, Ivan, só realmente muito, sabe? Vai mudar, com certeza vai mudar. Acho que ninguém questiona, né, que vai. É que, assim, ao mesmo tempo, eu concordo, assim, eu não discordo de absolutamente nada, mas o que eu fico, assim, toda essa classificação do ponto de vista de TNM, esses pacientes foram tratados a forma que era previamente, entendeu? Inclusive nessas curvas, na avaliação de toda essa reclassificação. Então, é uma fase difícil, em que a gente fica literalmente no limbo, né? Então, essas mesmas curvas que fizeram a mudança do AJCC e do TNM foram baseadas em pacientes tratados à moda antiga, que eu acho que realmente não vai ser o que vai acontecer. Mas será que se
mudar. Eu confesso que eu tinha muito, assim, não, com certeza vai. Quando veio os dados do cetuximab com cisplatina, eu confesso que poxa, eu acho que talvez a gente precise ter um pouco mais de cautela. É claro que são estadiamentos diferentes, mas eu me surpreendi, eu não sei os outros oncologistas, eu me surpreendi muito, porque se realmente não era o que eu esperava, né? Foram todos consistentes, já são 3 trabalhos, o 1016, o D-Escalate e o TROG 1201. Não estou falando aqui, é um cenário diferente, mas é um subgrupo também, é o mesmo, né? Câncer de orofaringe HPV positivo. Então, mas enfim, eu acho que realmente o caminho vai ser desintensificar, eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer. Eni está com a mão levantada. Oi, Eni, quer comentar alguma coisa? Oi, pessoal, boa noite. Eu entrei um pouquinho atrasada, mas já achei super interessante a discussão de vocês, e é uma discussão que eu gosto também, né? Essa questão, não vou entrar no descalonamento cirúrgico, Ivan, Léo, boa noite, tudo bem? Eu acho que a questão do descalonamento clínico, eu acho que a gente não tem nenhuma evidência científica, nada que embase, né? E com certeza o HPV é um fator prognóstico. Obviamente que os pacientes eles vão ter curas maiores sobrevidas, mesmo, né? A gente comparando, né, mesmas modalidades de tratamento, mas efetivamente o que os estudos mostram até agora é que essas modalidades de tratamento de não descalonar é que curam os pacientes. Então, a gente não pode sair de uma modalidade de tratamento que a gente sabe que é curativo para um tratamento que pode não ser potencialmente curativo, né? Então, eu acho que a gente tem que aguardar os dados, mas os estudos até agora, o que evidenciam é que descalonar tratamento, com certeza está impactando na cura desses pacientes, né? Obviamente que a gente fica muito ansioso e oferecer menos tratamento para os pacientes, porque a gente sabe que a associação de tratamentos aumenta toxicidades, essa questão das cirurgias, né, que vocês discutiram aí, robóticas, ainda traz uma questão que provavelmente, como o Ivan falou, talvez pacientes operados, não, de forma não robótica, talvez não precisassem de tratamentos adjuvantes, né? Então, essas são questões ainda que vão precisar de estudos também para responder com uma evidência maior. Então, acho que tem muita coisa ainda em aberto, mas o que a gente tem de evidência, pelo menos para descalonar tratamento clínico, nenhuma. Léo? Então, sobre um pouco o N, falando um pouco da provocação de Geila, não exatamente, Geila, no sentido que você colocou, esses pacientes, eu acho que a gente, às vezes, a chance de perder esse paciente, muitas vezes é pelo pescoço, né? A meta cervical, especialmente se tem extravasamento, ou se tem uma massa, como a Geila colocou, extensa, e Elis também falou isso, e você, novamente, tendo um grupo interdisciplinar, você pode até exercitar um pouco da criatividade. Eu já tive casos com Vinícius que nós acordamos em ele conduzir com a radioterapia químio o tratamento completo e eu ficar de stand-by para algo que persistisse, né, Vinícius? A gente já teve casos assim, já teve casos de fazer a radioquímio e depois de algum tempo a gente achar melhor fazer o esvaziamento de resgate, mas a gente também pode, juntos, discutir, a depender do T, se o T for muito grande, o N também, fazer um esvaziamento para reduzir ou eliminar a doença cervical e fazer a radioquímio para complementar tanto o pescoço quanto o primário. Então, tendo esse grupo alinhado, acho que essas vantagens existem claramente, assim, você poder usar a cirurgia no início, a cirurgia depois, ou guardar a cirurgia para um resgate, uma persistência de doença, lembrando que o pescoço às vezes, o calcanhar de Aquiles da doença biologicamente, do comportamento biológico, né, da doença. Perfeito. Mais alguém quer comentar? Posso falar só uma coisinha? Claro. Léo colocou um ponto agora que, para mim, é fundamental, né? Há algumas posições que
a gente tem que lembrar bem, a gente perde muito paciente pelo pescoço, né? E seguramente eu tenho experiência de vários casos, né? Tem casos até, eu tenho com Geila um caso no São Rafael também, que não é muito antigo, tem uns 2 anos, tá? Que era uma opção da gente, tá? Só tratar primário e abordar pescoço. Porque no dia a dia, no acompanhamento desses pacientes, o que a gente pega de paciente que retornam com doença recidivada e que às vezes você não consegue resgatar, é muito grande, tá? E o tempo é muito variável de retorno de doença, não é nada que seja estabelecido como padrão, né? E aí o cirurgião fica numa situação difícil. Então, é uma coisa que a gente está vendo que a gente está mudando todas as características de cirurgia. No grupo aqui já tem vários colegas que já estão fazendo cirurgia robótica, eu já comecei a pós-graduação, André Leonardo também vai começar agora a pós-graduação em cirurgia robótica, a gente fica animadíssimo, né? Mas a gente tem que lembrar que o contexto geral, a abordagem, como vocês falaram, que eu concordo perfeitamente, tem que ser multidisciplinar, tem que ser discutida e tem que ser lembrado mesmo dessas condições, dessas experiências que a gente já teve e que a gente não pode deixar passar em branco, que é avaliar pescoço, independente da gente estar pensando que, antigamente a gente estadiava assim, agora está estadiando de outra maneira, e cada caso a gente vai ter uma evolução que pode surpreender. Só isso. Perfeito. Eu estou super satisfeito. Você tem alguma coisa para acrescentar, Geila? Acho que não, Vinícius. É só agradecer mesmo, porque a gente tinha uma segunda parte, mas eu acho que muito melhor foi a discussão, né, que tivemos. Acho que foi muito mais enriquecedor. E eu acho que essa que seja a primeira de outras reuniões. Vamos organizar, vou fazer contato aí com você, Vinícius, enfim, para a gente, depois na sequência, aí, conseguir fazer novas reuniões assim com todo o grupo aí junto. A gente vai se organizar aí para a gente conseguir unificar isso. Vamos pegar vai ser muito bom.